Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar Série A, Série C, Série D, jogos do fim de semana e Mercadão da Bola também. E resultados por outros campeonatos também. Então vamos embora. Começando pela Série A, gente. Vamos começar aqui com Fluminense e Bragantino, nesse sábado, 4 horas da tarde. Nesse sábado, 6h30 da noite, Internacional e Cruzeiro. Nesse sábado, 9 horas da noite, Ceará e Grêmio. Vasco e Corinthians. Domingo, 4 horas da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Domingo, 4 horas da tarde, Santos e Bahia. Domingo, 6h30 da noite, Botafogo e Juventude. Fortaleza e Mirassol. Domingo, 8h30 da noite, São Paulo e Atlético Mineiro. Série A, Campeonato Brasileiro. Fechando aqui, gente, essa rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, 7 horas da noite, Palmeiras e Sport Recife. Segunda-feira, 9 horas da noite, Flamengo e Vitória da Bahia. Beleza? Série A, Campeonato Brasileiro. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Amanhã, sábado, 5 horas da tarde, Brusque e Caxias. Ituano e Ipiranga de Erechim. 5 horas da tarde nesse sábado. 7h30 da noite. Nesse sábado, Floresta e Figueirense. Domingo, 4h30 da tarde, Anápolis e Londrina. 4h30 da tarde, domingo, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, domingo, 4h30 da tarde, Maringá e Itabaiana de Sergipe. 7 horas da noite, o Retrô vai encarar o ABC de Natal. São Bernardo e Náutico. Tombense e Botafogo da Paraíba. Domingo, 7 horas da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, fechando a rodada do fim de semana da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani e Confiança de Sergipe, Ponte Preta e CSA. Segunda-feira, 7h30 da noite, ambos os jogos, Série C, Campeonato Brasileiro. Gente, deixa eu só explicar aqui, pela Série C, que tivemos uma alteração, né? Bom, o jogo São Bernardo e Náutico, que seria realizado anteriormente nesse sábado, às 5 horas da tarde, os amigos puderam perceber aí, quando eu passo a rodada, que mudou não só de dia, como de horário também. E por quê? O Náutico estava embarcando nessa sexta-feira para São Paulo para enfrentar o São Bernardo, mas o voo teve que ser adiado por 2 vezes no mesmo dia. O voo que eles iriam pegar, né? Para São Paulo. Em função disso, o Náutico pediu à CBF o adiamento do jogo e a CBF atendeu. Beleza? Vamos em frente. Série D, Campeonato Brasileiro, oitavas de final, jogos da volta. Nesse sábado, 4 horas da tarde, Rio Branco do Espírito Santo e Inter de Limeira. Goiatuba e Aparecidense. Ceilândia e Barra. 4 horas da tarde nesse sábado, Série D, Campeonato Brasileiro. 5 horas da tarde nesse sábado, Asa de Arapiraca e Manauara.
Oitava de final, jogos da volta, Série D, Campeonato Brasileiro. Gente, para quem não ouviu direito, né, o áudio deu uma cortada. Ceilândia e Barra, tá? Nesse sábado, 4 horas da tarde, oitavas de final, Série D, jogo da volta. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Amanhã, ainda sábado, 6 horas da noite, vamos ter misto do Mato Grosso contra o Cianorte do Paraná. Próximo domingo, 4 horas da tarde, América de Natal contra o Imperatriz. Central e Maranhão, domingo, 4 horas da tarde. Altos do Piauí e Santa Cruz de Pernambuco, domingo, 6 horas da noite. Repito, jogos da volta, oitavas de final, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, resultados pela Conference League. Aqui, beleza, que tivemos na última quinta-feira. Acabei não passando aqui. O Lausanne, se muito me engano, é da Suíça, empatou com o Besiktas da Turquia por 1-1. Teremos aqui o jogo da volta, Conference League. O Fredrikstad perdeu por 1-0 para o Crystal Palace. Aqui também tivemos o empate também do Shakhtar Donetsk por 1-1 aqui, gente, com o do Servette. Teremos aqui também o jogo da volta, Conference League. Bom, Campeonato Paulista Feminino, tivemos Corinthians 3, Realidade Jovem 0. Major League Soccer Feminina, né? Tem outro nome, é WSL. Tá, o nome do futebol feminino nos Estados Unidos, o campeonato, né, de futebol feminino lá nos Estados Unidos. O Angel City venceu por 1-0 o Orlando Pride, time da Marta, né? Lá pelo futebol feminino dos Estados Unidos. Vamos em frente. Vamos lá, gente, resultados da Liga Europa. Vou passar 2 aqui. O Aberdeen da Escócia empatou com Estrela Vermelha da Sérvia em 2-2. O Samsunspor perdeu por 2-1 para o Panathinaikos da Grécia. Teremos aqui o jogo da volta, né? Ou jogos da volta. Liga Europa. Bom, o Bristol City empatou por 1-1 com o Derby County, segunda divisão da Inglaterra, Championship. Também tivemos aqui a vitória do Cesena sobre o Pescara por 3-1, segunda divisão da Itália, né? Do campeonato italiano. Vamos lá, gente, para fechar os resultados aqui, dessa agora, no caso, né, sexta-feira, o PSG venceu o Angers por 1-0, campeonato francês. O Chelsea venceu o West Ham por 5-1, campeonato inglês. O Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 6-0, campeonato alemão. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente, Mercadão da Bola. Até 2028, o Grêmio oficializou Eric Noriega, volante. Até o fim do ano que vem, o Vélez Sarsfield oficializou a contratação de Lanzini. Michael Settler, goleiro, fechou por 4 temporadas com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O jogador Paul Wanner, base do Bayern de Munique, foi vendido para o PSV da Holanda por 15 milhões de euros. Mariano Troilo, esse jogador fechou com o Parma até 2030. O jogador Siebert, alemão, fechou até 2030 com o Lecce. Os 2 clubes da Itália, né, gente? Vamos em frente aí. Atacante croata Brecalo fechou por 2 temporadas com o Real Oviedo da Espanha, gente. Vamos em frente. Vitor Nelson, esse jogador foi emprestado por 1 temporada para o Hellas Verona. O jogador Lucas Coliocho, emprestado do Berlin para o Espanhol, lá da Espanha, né? Vamos em frente.
Loçada, esse atacante fechou por uma temporada por empréstimo com o Levante. O Villarreal anunciou oficialmente o zagueiro Renato Veiga, que chega do Chelsea. É indefinitivo, tá? Até 2032 vai o contrato do zagueiro português com o clube espanhol. Romarinho, atacante, gente, fechando com vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Matheus França, esse jogador do Crystal Palace, está fechando com o Vasco da Gama, me parece que até o fim de 2026. Robert Renan desembarcou e é o mais novo zagueiro do Vasco da Gama, tá? Desembarcou aqui no Rio... Aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Eu não estou no Rio de Janeiro, então ele desembarcou lá no Rio de Janeiro para acertar com o Vasco da Gama, né? E segundo notícias, o zagueiro Nino, lá do Zenit, teria aceitado uma proposta do Vasco da Gama e pode acontecer esse zagueiro brasileiro chegar para o Vasco e voltar para o Brasil, no caso, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O Alexis, do Spartak Moscou, é um zagueiro, negocia com o Santos. Adonis Frias, zagueiro do León do México, também negocia com o Santos. Beleza? Rian Guilherme, jogador do Fortaleza, fechando com o Cruzeiro. Aqui também. Vamos em frente. Alex Pérez, esse zagueiro está avançando para ser reforço do Bahia. Vamos lá, gente. Rafa Silva, atacante, me parece saindo do Mirassol, está fechando com o América Mineiro. Parece que o volante Aloísio também está fechando com o América Mineiro. Caio César, esse atacante aqui, eu vou dar uma checada quem que está contratando ele, tá? Atacante Brau, fechando com o América de Paulista, para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vitor Tabica, atacante base do Retrô aqui de Pernambuco, fechando com o Uberlândia de Minas Gerais, já para 2026. Caio César, esse atacante está possivelmente saindo do Al Hilal e fechando com o Cruzeiro. Zagueiro Lucão, fechando com Vila Nova de Goiás. Iranilson, lateral, ex-Souza da Paraíba, outro reforço do América de Paulista para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Bernardi renovou contrato com o Sassuolo da Itália até 2029. Matip, novo jogador do Sassuolo, contratado. Eduardo, atacante, fechou com o Clube do Remo de Belém do Pará. Rubem Dias, zagueiro português, renovou contrato com o Manchester City até 2029. O treinador Léo Jardim, do Cruzeiro, recusou a primeira proposta do Al Jazeera dos Emirados Árabes para levar o treinador. O atacante brasileiro Marcos Leonardo está fora dos planos do Al Hilal, gente. Ao menos para o Campeonato Saudita, tá? Pablo Maia, esse jogador teve o contrato renovado pelo São Paulo até 2029. O Højlund, esse atacante está saindo do Manchester United e fechando com o Napoli. Vamos ver se tem mais alguma coisa para passar. O zagueiro Gil está rescindindo o contrato com o Santos. Vai ficar livre no mercado. Bom, galera. Continuando a passar notícias, essa é a última que eu vou passar, né? Depois eu vou falar só do Bayern de Munique mesmo. 5 de dezembro de 2025 foi para quando né? A FIFA marcou o sorteio da fase de grupo da Copa do Mundo de Seleções de 2026. Então, repetindo, no próximo dia 5 de dezembro, ainda em 2025, teremos o sorteio da fase de grupo da Copa do Mundo de 2026. Beleza? Vamos em frente. Falando especificamente do Bayern de Munique, gente, aqui para fechar esse vídeo, Bayern de Munique 6, RB Leipzig 0. Eu quero fazer primeiro uma correção, gente. Infelizmente, né? Talvez um pouco de descuido meu, com certeza sim, porque era para eu ter pesquisado melhor, mas dá para a gente sempre colocar na conta também de alguns sites, né? Você acaba entrando e
acabou que passam a informação errada. Mas vamos corrigir aqui para passar tudo certinho, antes de comentar o que foi o jogo. Esse jogo, Bayern de Munique e RB Leipzig, não aconteceu na casa do Leipzig, não. Como em outro vídeo eu coloquei, não. Esse jogo aconteceu na Allianz Arena, na casa do Bayern de Munique, beleza? Então, dito isto, falando do jogo agora. Os gols do jogo, Harry Kane, pela ordem, né? Quem fez 1-0 foi o Luiz Dias. O Maicon Olise marcou 2 gols, ainda no primeiro tempo, estou citando só o primeiro tempo. Acabou 3-0. Já no segundo tempo, o Harry Kane marcou os 3 gols, né? Para o Bayern de Munique. Claro, já no segundo tempo. Bayern de Munique 6, RB Leipzig 0. O Leipzig ainda teve um gol anulado, acertadamente, né? Lá, e não foi validado o gol do Leipzig. Acabou, portanto, Bayern de Munique 6, RB Leipzig 0. O jogo em si, gente, como é que foi? O Bayern de Munique entrou com o seguinte time, né? Neuer no gol. Na lateral, o Laimer, o Upamecano e o Jonathan Tah na defesa. Stanisic na outra lateral. O Kimmich e o Goretzka na volância. Maicon Olise, Gnabry, ou pela ordem, né? Gnabry como meia, Maicon Olise como ponta, Harry Kane centralizado e o Luiz Dias na outra ponta. Beleza? Esse foi o time do Bayern de Munique, né? Para o jogo contra o RB Leipzig. Bom, o jogo em si, desde o início, o Bayern de Munique tentou a pressão em cima do RB Leipzig, mas o Leipzig estava marcando muito forte, e marcando de maneira agressiva. Não na defesa do Bayern de Munique, mas encaixotando muito o Bayern de Munique no meio de campo, principalmente. Tanto é assim que o Bayern de Munique só veio dar o primeiro chute, acho que depois dos 13, 14 minutos do primeiro tempo. Certo? Antes do gol, o Bayern de Munique perdeu uma chance com o Harry Kane. Na verdade, nem perdeu, foi pura habilidade dele. A bola veio para ele, ele bate de primeira, quase faz um golaço. Né? O goleiro Gulaxi, ou Gulashi, do RB Leipzig, fez um defesaço também, antes do gol. E logo depois, em uma bela jogada, realmente toque-toque, realmente uma jogada bem trabalhada, o Luiz Dias participando da jogada, ele mesmo apareceu para fazer 1-0 para o Bayern de Munique, beleza? Daí em diante, o RB Leipzig teve que sair para o jogo. E na tentativa de partir para cima, o Bayern de Munique começou a jogar no contra-ataque, lançando bola, no Olise principalmente. E daí, mais uma jogada trabalhada, uma assistência do próprio Luiz Dias e o gol do Maicon Olise, ali fazendo 2-0. O 3-0 saiu logo depois, né, alguns minutos depois, e mais uma jogada trabalhada do meio de campo do Bayern de Munique, o Kimmich, o Goretzka, o próprio Olise, né? O Harry Kane também, né, ajudando até como meio campista por várias vezes no jogo. E Maicon Olise, 3-0, Bayern de Munique, certo? No primeiro tempo. Ainda meteu uma bola na trave, né? Vale citar que meteu uma bola na trave no primeiro tempo também. Poderia ter sido o quarto gol. Já no segundo tempo, o Bayern de Munique tirou o pé, certo? E só foi no contra-ataque. O RB Leipzig começou o segundo tempo pressionando. Não teve nenhum chute, de fato, para grandes defesas do Neuer. Beleza? Não houve isso. Mas a defesa teve que tirar algumas bolas bem complicadas ali. Mas logo depois o Bayern de Munique voltou para o jogo, voltou a pressionar e atuando no contra-ataque. E tocando bem a bola, tocando com rapidez. Devido a isso, mais uma assistência de Luiz Dias, Harry Kane 4-0. Depois Harry Kane 5-0. O 5-0, vale citar, teve a participação do atacante Lenny Kahl, né? O Lennart Kahl, jogador da base do Bayern de Munique, de apenas 17 anos, que havia entrado no segundo tempo. Ele participou do gol e o Harry Kane deixou o seu, né? Fazendo 5-0. E o 6-0, o time estava todo aberto já, o time do RB Leipzig. E o Bayern de Munique com tudo para cima, com fome de gol. O Harry Kane foi lá e
marcou mais um gol, né? Uma bela jogada, inclusive, tá? Uma bela jogada não só dele, um drible no zagueiro do RB Leipzig, como também de todo o Bayern de Munique. Uma jogada bem trabalhada do sexto gol. 6-0, um bom placar. O Bayern de Munique atuou bem, certo? Uma bela atuação do Bayern de Munique. O Vincent Kompany, gente, ele tem pedido contratações, porque, de fato, o elenco do Bayern de Munique, se a gente for ver time titular, maravilha, o time é muito bom, mas, o que pega é o banco de reserva do Bayern de Munique. Claro que você tem lá o Guerreiro no banco, o Bishop, né? O Tom Bishop não jogou pelo Bayern de Munique, nem para o banco foi no jogo de hoje. Ele teve uma crise de apendicite, teve que fazer uma cirurgia às pressas e nem para o jogo foi. Como os amigos já puderam perceber no mercado da bola, eu até citei que o Paul Werner, que era um jogador que eu pensei que seria utilizado pelo Bayern de Munique, mas na verdade o Bayern de Munique vai lá e surpreende e vende o jogador, beleza? Bom, agora faltam 8 dias para a janela fechar. O Bayern de Munique vai atrás de um jogador? Falam em vários nomes, gente. A imprensa inglesa da Inglaterra fala que o Bayern de Munique está esquentando, está realmente de olho no Sancho, no Jadon Sancho do Manchester United. Fato é, gente, que até acabar a janela, acaba nessa segunda-feira a 8, na outra segunda-feira, dia 1 de setembro, vai ser encerrada a janela de transferência. Até lá, muitos nomes ainda vão ser ligados ao Bayern de Munique. Vamos ver se o Bayern de Munique vai contratar. Acho que deveria. Ah, mas daqui a pouco o Musiala volta, daqui a pouco o Davis volta, que faz a lateral, faz a ponta. É verdade, tem que dar chance para o Lennart Kau, tem que dar chance para o Indos Mike, que é um jogador de 16 anos, que também estava no banco hoje e também será utilizado no profissional. Tem que dar chance para o Kuziazari, centroavante? Tem. Mas você tem que ter pelo menos mais um atacante, seja um ponta, seja um meia, para você ter o que todo mundo chama, né? O que todo mundo vem chamando de profundidade de elenco e opções, gente. É importante isso, certo? Primeiramente que nem todos os jogos esses caras vão jogar. Aí você tem que poupar. Tem que ter aquele jogador para poupar, né? Tem que ter aquele jogador para você colocar também. E para brigar por posição, né? Então, assim, vamos ver se o Bayern de Munique vai contratar alguém, faltando esses 8 dias para acabar a janela, em torno de 9, 8 dias por aí. Vamos ver se o Bayern de Munique vai contratar alguém, gente, tá? Eu torço para que contrate. Acho que precisa. Segundo, eu até já trouxe isso aqui, segundo notícias, a diretoria do clube só quer jogador por empréstimo. Agora, não quer contratar em definitivo. Beleza? Mas vamos aguardar, né? Tudo pode acontecer. Vamos aguardar. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!